Olá, pessoas inteligentes. Meu nome é Otávio Brito. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Não. Olá, pessoas inteligentes. Meu nome é Otávio Brito e nesse vídeo aqui eu vou fazer um mini curso que o assunto vai ser a Introdução ao Raciocínio Lógico. Esse curso vai ter duas partes, né? Terão duas partes. A primeira eu vou dar uma introdução com relação aos conectivos, com relação aos aspectos mais introdutórios do raciocínio lógico. E a segunda parte eu vou falar mais sobre quantificadores lógicos e outros aspectos que chegam mais próximo do que é a lógica em si. Então vamos lá. Aqui estão os objetivos, né, desse mini curso. Né? O primeiro deles é inteirar o estudante do mínimo necessário para a compreensão do raciocínio lógico, ou seja, esse não é um manual completo, mas com base nesse aqui, você pode chegar a ter uma compreensão do que pesquisar, o que se aprofundar mais, o que treinar para conseguir ter cada vez mais um avanço nessa área, né, que atinge aí tanta gente. O segundo objetivo é aprimorar os aspectos do pensamento lógico, que é muito mais do que de decorar aspectos de como se fazer alguma coisa. A minha ideia aqui é que vocês possam aprender como fazer alguma coisa e isso está diretamente atrelado aos demais objetivos, que é induzir a compreensão dos conectivos, né, mais usuais no raciocínio lógico. Né? Aqui, nesse, eu não vou incluir o ou, mas eu vou falar dele na segunda parte. E deixar o estudante a par de como modelar, né, como modelar aspectos, né, de outros trabalhos que vocês possam vir a fazer com o raciocínio lógico e como resolver exercícios que tenham a ver com raciocínio lógico. O que é uma proposição? É a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui. O que é uma proposição, né? A todo tempo no mundo a gente está sempre falando alguma coisa, né? Mas não necessariamente isso tem a ver com uma proposição lógica. Uma proposição lógica, ela não pode ser uma pergunta, né? Então, se eu perguntar assim, filho, você foi comprar pão? Isso não é uma proposição lógica, porque é uma pergunta, né? Uma proposição lógica, ela precisa ter como resposta verdadeiro ou falso. Usando aqui o teorema do terceiro excluído, que não permite uma resposta ambígua, né? Logo, a resposta tem que ser verdadeiro ou falso, sim ou não, nunca podendo ser um talvez ou uma intersecção de certa forma entre o verdadeiro ou falso ou sim ou não. Então, quando eu falo eu roubei teu coração, né? Eu roubei teu coração. Eu posso ter roubado seu coração, eu posso não ter roubado seu coração, né? Como eu coloquei aqui em amarelo. Então, nessa ideia aqui, nessa proposição, a gente tem que aquilo ali é uma proposição lógica. Então vamos lá. Eu já demarquei aqui, né, com amarelo, azul, né, e rosa aqui. Eu coloquei as legendas aqui embaixo, mas vamos explicar por parte esses pontos aqui. Se eu roubei o teu coração, então tu roubaste o meu também. E se eu roubei teu coração, então eu te quero bem. Isso é de uma prova de lógica do AMPAD, né, que é uma prova necessária para se acessar cursos de pós-graduação na área de administração.
E a maior parte das questões de raciocínio lógico, do pensamento do raciocínio lógico, ele vai estar aqui envolto de uma proposição que não vai estar ali claramente. Por quê? Porque essa proposição ela está ali contada também com os conectivos. Então vamos lá. O que eu pus aqui em amarelo, note que essa proposição, eu roubei o teu coração, eu roubei o teu coração, ela se repete, mas ela é posta em uma só legenda, né? O que é a legenda? É essa letra que tem que ser minúscula e no nosso alfabeto, né? Português, né, do Brasil. Sendo minúscula e com uma letra do nosso alfabeto, é o quem vai representar essa proposição. Então, ao invés de eu escrever lá, eu roubei teu coração, eu vou pôr a letra P. Tu roubaste o meu também. É uma outra proposição. Então, ao invés de colocar isso tudo, eu vou representar com a letra Q. Todas as vezes que aparecer, tu roubaste meu coração, ele vai ser a letra Q. E a mesma coisa acontece com eu te quero bem, né? Representado aqui na legenda na letra R, que sempre que aparecer vai ser a letra R. E quanto aos conectivos, né? A gente tem aqui de conectivo que aparece o se então, né? Esse é um único conectivo, né? Que ele é representado por essa setinha aqui. E a gente tem o conectivo e, que é representado pelo chapeuzinho aí. E eu vou falar um pouco mais desses conectivos, né? Mas a ideia em geral é a gente entender que ao encontrar em frase uma proposição, ela precisa ser legendada, né? Representada com uma letra. E a gente vai trabalhar com essas legendas, no que a gente vai ver mais pra frente como as tabelas verdade. Mas vamos começar a falar dos conectivos. Os conectivos, a gente começa pelas conjunções. Quem são as conjunções? É o E, que eu tinha dito, né? O E. E numa definição da Wikipedia, a gente tem que conjunção é a lógica da operação matemática que pode ser ligada à operação de intersecção, né, de conjuntos. A conjunção é representada pelo conectivo E, né, e na programação ela pode estar como AND ou, né, o E comercial duplo, né. Ou, né, no nosso idioma, como no exemplo que eu dei acima, ele pode estar como a própria letra E, né? Então, João e Maria vão ao shopping, né? A conjunção lógica ainda pode ser representada pelo símbolo do produto. O E, ele tem essa representação aqui de intersecção, como a gente vê nessa imagem, e o símbolozinho do conectivo. O que acontece com o E, né? O que é a conjunção, né? Como a gente pode ver aqui nessa ideia de interseção, né? O E, se o E é a interseção de um conjunto, né? Então o E só pode acontecer quando a gente tem elementos que são representados tanto em um lado do conjunto, como no outro lado do conjunto. Quem são esses conjuntos? São as nossas proposições. Então, se eu tenho a proposição A, né, e a proposição B aqui, eu vou fazer essa divisão, né? Então, tipo, eu tenho aqui, né, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então A e B são verdadeiros. Mas se A
é verdadeiro e B é falso, A e B são falsos. Porque vocês concordam que não está acontecendo, ó, não está acontecendo uma intersecção nesse caso aqui, assim como não acontece nesse outro caso aqui, e também não acontece nesse outro caso aqui. Ou seja, para que A e B sejam verdadeiros, ou seja, para que aconteça uma intersecção na conjunção, o A e B precisam ser verdadeiros. A gente precisa ter uma representação que seja igualitária em ambos os casos, né? Aqui ele coloca, né, mais ou menos no que seria o código binário, né, onde o 1 representa o verdadeiro, né, e o 0 representa o falso, né, e a gente vê a mesma representação que está aqui do lado, né. Mais à frente eu vou explicar como monta essa tabela verdade, mas agora o mais importante é a gente entender essa ideia, ou seja, para o E ser verdadeiro, para o conectivo E ser verdadeiro, para a conjunção ser verdadeira, a gente precisa que ambos, né, sejam verdadeiros. Agora, no caso da disjunção, quem é a disjunção? A disjunção é o nosso conectivo OU, né? Que na computação pode aparecer como OR, né? Que é do inglês. É representado por esse símbolozinho aqui, que a gente tende a ver como um V, né? E o OU, ele está ligado à união. Por quê? Porque no raciocínio lógico, a gente tem um ponto de vista diferente do que a gente tem semanticamente no português. Então, tipo, se eu falar assim, né, que João tinha duas laranjas. E aí disse para Maria ou para Paula, né? Tipo, uma laranja era mais madura, outra menos madura, e uma, né? Ou Maria fica com a laranja menos madura, ou Maria fica com a laranja mais madura, ou Paula fica com a menos madura, ou Paula fica com a mais madura. As duas coisas não podem acontecer quando a gente fala do ponto de vista da semântica do português. Mas, quando a gente está tratando da lógica, o ou é a união. Significa que a primeira coisa pode acontecer, a segunda coisa pode acontecer, ou ambas as coisas podem acontecer, que é a ideia do ou. Então, o que vai ser verdade em uma proposição do ou? Se o A for verdadeiro, a gente vai ter toda a proposição lógica, né, todo esse enunciado, né, que é o conjunto das proposições, sendo verdadeiro. Ou seja, aqui ó, a gente tem o A e o B verdadeiro, ou seja, os dois são verdade, mas um só precisa ser verdade, ó, para ser verdade, né? E aqui a gente tem o falso, porque os dois são falsos. A gente precisa ter um elemento ali que seja real para que todo elemento seja real. Que, olhando para a ideia de conjunto, né, se um conjunto contém um determinado elemento, né, o outro conjunto unido vai passar a ter esse conjunto. Ou seja, no caso da disjunção, a gente precisa que ao menos um, né? A gente precisa que ao menos um
seja verdadeiro. Então vamos avançar e a gente chega na implicação. Quem é a implicação? É o famoso se então, né? Lembra do se então? Que a gente viu ele aqui, ó. O se e o então aqui, ó. O se então, que eu disse que era um único conectivo, né? Eles aparecem ali com o nome também de implicação. Então, o que é implicação, né? Uma implicação ou condicional, né? Entre duas fórmulas só é falsa se a da esquerda antecedente for verdadeira, né? E o consequente for falso. Tenta traduzir essa ideia aí da Wikipedia para vocês. No caso da implicação, né? Então, assim, se eu implico algo verdadeiro, né? Se eu implico uma verdade, ou seja, se a minha condição inicial é verdadeira, né? Se a minha condição inicial é verdadeira e a minha outra condição, ou seja, a minha conclusão, né? Se a minha conclusão também é verdadeira, então a união, né? O meu enunciado dessas coisas, ele também vai ser verdadeiro. Que é uma coisa que faz bastante sentido, né? Se a gente pensar aqui nessa ideia do sem então, se eu parto de uma ideia verdadeira e concluo uma ideia verdadeira, é de convir, né, que toda a minha ideia vai ser verdadeira. Se eu parto de uma ideia falsa, mas eu concluo uma ideia verdadeira, toda a minha ideia também é verdadeira. É mais ou menos como se você estivesse saindo na rua sem a expectativa nenhuma de encontrar dinheiro. Só que aí você encontra dinheiro. Então, no final, né, deu certo. Então, a sua implicação teve um resultado, e esse resultado, né, a gente pode chamar esse segundo elemento aqui, né, como se ele fosse ali o resultado, né, que é posto aqui como consequente, né, porque ele é consequência do primeiro, como o verdadeiro. E se você saiu na rua pensando que não ia encontrar nada, não encontrou nada, você também está certo. Então, essa ideia geral é verdadeira. Porém, quando que na implicação, né, nesse se então, no condicional, a gente tem uma ideia falsa? Quando você parte de uma ideia verdadeira, só que conclui uma ideia falsa. É como se você tivesse a ideia de que você saiu para se encontrar com a Joana. Só que ela furou com você. Só que você acabou encontrando a Carla. A Carla e a Joana são a mesma pessoa? Não. Então você tinha uma ideia inicial que concluiu numa ideia falsa. Então o seu todo é falso. A sua consequência é falsa porque ela não tem uma relação com a sua ideia inicial. Né? Está aqui, né, exemplificado nesse primeiro ponto, assim como fica aqui claro também nessa segunda tabela. Né? A coisa que é talvez importante ser levada em consideração é que aqui, ó, nessa aqui a gente tem primeiro P e nessa outra aqui a gente tem primeiro Q. E tá vendo aqui nessa definição da Wikipedia como ele fala aqui, ó, antecedente e consequente, né? Diferente do que acontecia na conjunção e na disjunção, na implicação vai importar essa ordem. Vamos voltar aqui um pouquinho a ideia. Ó. Se a gente ver aqui no OO, se você mudar
não importa, porque pelo menos um tem que ser verdadeiro, então não importa a ordem. A mesma coisa acontece no E, porque ambos têm que ser verdadeiros, né? Ou falsos, para ter uma resposta, né? Mas, quer dizer, ambos têm que ser verdadeiros, né? Para a gente ter um total de verdade no E. E no ou a gente precisa ter ao menos um que seja verdadeiro. Então a ordem não importa. Mas na implicação importa porque é, se o que, né, ele é falso, aqui ó, como tem aqui, o que é falso, e aí ele inicia, vamos dizer que agora aqui você tem assim, ó, que F, né, do jeito que tá aqui nesse outro aqui. E aí você tem o P, V. Você entende que se a gente fizer aqui, né, uma geral desses dois, a resposta já é diferente, agora ela é verdadeira, o que não acontecia ali. Isso acontece porque agora você está tendo uma pressuposição diferente. Então, você tem um resultado diferente. Então, inverter a ordem inverte toda a ideia da implicação. Isso é importante. Sempre observar a ordem e observar como os resultados não possuem equivalência entre eles, né? Aqui o F aparece nessa coluna e no outro o F aparece nessa outra coluna. Vamos agora falar da biimplicação. Sobre a biimplicação, a gente tem que ela é a equivalência, né? Lógica. Ela é o C, somente C. Em alguns livros vocês podem ver a biimplicação sendo referenciada também como C e somente C, o que se a gente adicionar um E aqui, né, para algumas pessoas isso pode embolar achando que é um outro conectivo. Mas assim como o C, então, é um conectivo só, o C somente C ou C e somente C é um único conectivo, que é esse conectivo aqui, né? Dando aqui uma ideia melhor dele. Então, na implicação a gente tem esse e na biimplicação a gente tem isso. Ou seja, é uma volta, né? A gente tem o antecedente, o consequente, atuando aí numa mesma coisa. Isso leva à ideia de que, ao contrário da implicação, a ordem não importa, né? Veja que como eles são equivalentes e a resposta é a mesma em ambos os casos. E aí, né, se no E a verdade só acontece quando a gente tem os dois elementos, né, ou os elementos que fazem parte, né, das proposições sendo todos verdadeiros. No ou, a gente precisa que um dos elementos seja verdadeiro, né? Na implicação, a gente precisa, né, para que seja falso, já que em todos os outros casos vai ser verdadeiro, né, para ser falso, que a ideia comece uma ideia verdadeira que conclua uma ideia falsa. E na biimplicação, a questão é que um elemento vai ser verdadeiro, né, somente quando os dois valores lógicos, né, forem iguais. Né? Ou seja, todos os valores lógicos envolvidos na implicação forem iguais. Por isso até também essa ideia de equivalência aqui. Então, quando P e Q são iguais, não importa se eles são verdadeiros ou falsos, mas quando eles são iguais, ou seja, quando essa ideia ela realmente vai e volta, né? Então, tipo, eu tenho a ideia de que vou sair, então eu saio, que é como nesse caso aqui. E aí eu tenho a ideia de que eu vou ficar em casa porque vai chover e aí chove. E aí, tipo, eu não fico em casa e nem chove. Então, nesse caso, né, ambas as coisas
têm valores lógicos iguais, então eles são verdadeiros. Então, na implicação, né, são verdadeiros quando os valores lógicos, né, das proposições são iguais. Isso nos leva a essa parte aqui, que é a tabela verdade, né? A tabela verdade, né, ela tem a ideia de modelar as proposições de uma forma organizada e que siga as lógicas propostas, né, pela lógica. Eu sei que foi redundante aí nessa parte, mas é muito importante para o raciocínio, para a ideia aqui da tabela verdade, que ela seja para usar como uma padronização do pensamento, né? Já que, como a gente deve ver na parte 2, né, desse curso, quando você fala de lógica, né, de outros aspectos mais envoltos da matemática discreta, por exemplo, a tabela verdade ela já não aparece, né? Porque com mais de 4 proposições, né? Então se a gente tem aqui o P, Q, R e S, e aí eu boto um T aqui com mais de 4, né? Ou seja, a partir desse T aqui, se torna muito complexo fazer essa gerência, né? Porque a tabela lógica, né? Ou seja, vamos dizer, se eu tenho aqui só esses dois elementos, o P e o Q, a nossa tabela lógica fica como? V, V, F, F. VF, VF. Mas, Otávio, da onde que você tirou esses valores? Como que você sabe que é para colocar nessas ordens? Então, a gente tem um elemento na lógica que é o 2 elevado a n. Quem é o n? O n é o número, né? É o número de proposições. Então, o n é o número de proposições. Então, se eu tenho o n igual a 2, porque eu tenho aqui duas proposições, então eu vou ter 2 elevado a 2, que é igual a 4, que significa que eu sei que em cada coluna, dessa aqui vão aparecer 4 valores lógicos. Então eu vou e divido igualmente, né? Eu prefiro fazer nessa divisão igual, sempre colocar, né, primeiro metade dos verdadeiros, depois metade dos falsos, né? E depois só deixar eles de forma variada, né? Porque assim a gente tem a situação básica, né, de que havendo duas proposições, duas possibilidades, a gente tem uma possibilidade, né, onde as duas coisas acontecem, depois aonde uma acontece e a outra não, depois a outra acontece e a primeira não, e aonde as duas não acontecem. Se a gente coloca aqui com 3 proposições, aí a gente já tem que ter mais valores lógicos, né? Aí no caso ali seriam 2 elevado a 3, né? Que é igual a 8. Então, ficaria assim, né? A gente tem aqui o 8. Fazendo daquele jeito que eu disse, né? Dividindo. Eu vou fazer
essa parte terceira ali, né? Só desses três aqui para ficar mais simples, né? Então vai estar assim, ó, V, 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 né? Dividir ao meio aqui a quantidade de possibilidades. E aí eu tenho F, 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 4 vezes. Então, ó, tenho 8. E aí eu vou fazendo, tipo, agora mais meio a meio, sempre dividindo por 2 as possibilidades, assim fica mais fácil montar a minha tabela verdade, né? Então, ó, aí aqui, ó, eu já tô dividindo mais ao meio ainda, né? O que facilita bastante aí pra gente fazer, né? Você sempre vai ter a última linha sendo composta por todos falsos e a primeira linha sendo composta por todos os verdadeiros. Agora, se a gente fosse falar de 4 elementos, aí a gente já tem 16, né? E se a gente fala de mais do que isso, né, 2 elevado a 5 aqui, né? Aí a gente já tem 32 valores desses. Aí é muito simples que, havendo tantos valores lógicos, as pessoas se percam, né? E acabem fazendo alguma coisa errada aqui no meio, e aí isso atrapalha toda a conta. Por isso que com mais de 4 elementos, se tiver, né, se o n for maior que 4, com mais de 4 elementos, a gente já não usa a tabela verdade, mas até 4 elementos ela ainda é um elemento muito útil e que se monta dessa forma. Então vamos lá. Agora que a gente entendeu como faz a tabela verdade, eu quero debater com vocês temas que são importantes, né? A equivalência lógica, a negação e a tautologia, né? Note que eu dispus esses elementos utilizando questões de concurso, né? De uma mesma prova de concurso, porque é mais fácil exemplificar essas ideias através de uma questão, né? Então, vamos começar por essa ideia aqui da equivalência, né? Vamos lá. Um gerente de produção fez a seguinte declaração: se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. Uma proposição logicamente equivalente à do gerente está indicada na seguinte opção. Então vamos lá. Em geral, as pessoas diriam que você deve decorar as possibilidades que existem de equivalência, pelo menos as possibilidades mais comuns. Porém, a nossa ideia aqui não é que ninguém decore nada. A ideia aqui é que se aprenda, ou pelo menos consiga se compreender, que existe uma possibilidade lógica de usar essas coisas e que a gente deve sempre prezar, à medida do possível, fazer essas coisas. Porque se você decora uma determinada coisa, é possível que chegue no dia da prova que você esqueça, mas se você aprender, muito dificilmente você vai se embananar aí com essas questões. Então vamos lá, a gente tem uma questão. O que é equivalência? Né? Algo é equivalente, né, quando é logicamente igual. O que significa logicamente igual? Significa que se a gente tem P e Q, e aqui nessa coluna eu tenho valores X, aqui nessa outra coluna eu também tenho que ter valores X. É claro que eu coloquei assim, né? Mas o que eu estou falando é do enunciado, né? No certo. Então, tipo, se eu tenho
um enunciado aqui dessa forma, né, com o valor x aqui, um outro enunciado que seja, sei lá, talvez dessa forma aqui, ele precisa seguir e ter esse mesmo valor, né? Qualquer diferença de valor lógico significa que eles não são equivalentes. Então, equivalência, para a ideia da lógica, é a ideia de igualdade da aritmética. Então vamos lá. Eu, no momento fazendo aqui, eu não estou com gabarito dessa questão, então, na verdade, não me lembro, né, do gabarito dessa questão, então eu vou ter que fazer junto com vocês e aí a gente vai compreendendo aqui os aspectos. Primeiro ponto que a gente tem que fazer para pensar uma questão, para pensar aí o raciocínio lógico, né? Focar no que ele passou aí pra gente, né? O que é a proposição dentro disso daqui? Então, tipo assim, o C, ele é a proposição? Não, ele é o conectivo. Ele é o conectivo C, então. Então, a gente já tem um conectivo. Geralmente, as proposições vão estar entre o conectivo. Então, a gente tem aqui, ó, o funcionário é bem remunerado. Isso é uma pergunta? Não. Eu posso atribuir um valor de verdadeiro ou falso a essa proposição? Sim. Então, ela é realmente uma proposição lógica, né? O funcionário é bem remunerado pode dizer que ele é bem remunerado ou que ele não é bem remunerado, ou seja, dizer que isso é verdadeiro ou é falso. A produção é alta, também posso implicar a mesma coisa, dizer que ela é verdadeira ou que é falsa. Então, vamos passar isso daqui, legendar isso daqui. Eu vou chamar essa parte aqui de P, essa outra parte aqui de Q, né? Eu estou usando letras maiúsculas a fim de facilitar aí a visualização. E como que a gente vai passar essa ideia aqui, né? Vamos fazer um teste lógico, né? Primeira coisa, se eu estivesse fazendo essa prova aqui num concurso, eu olharia as questões e viria o que é antagônico aqui de ideia, né? Então, tipo assim, ó, se o funcionário é bem remunerado, então a produção é alta. A gente tem, né, montar aqui, ó, P, Q. Então, tipo, a gente tem, né, V, F, né, VF, VF. O que significa aqui que nesse P, se P então Q, eu tenho V, F, V, V. Então eu estou procurando uma proposição logicamente equivalente. Todas as alternativas aqui utilizam as mesmas proposições, ó. Então, vamos observar aqui, ó. Se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Nessa proposição, a gente tem a negação, né, de ambos os elementos e a inversão deles. Né? Nesse outro aqui eu tenho que se a produção não é alta, então o funcionário é bem remunerado. Então, tipo, eu inverto e nego essa primeira parte. E eu tenho que, se o funcionário não é bem remunerado, então a produção não é alta. Se o funcionário não é bem remunerado, então a produção é alta. Eu acredito que a resposta possa ser essa letra B aqui. Então eu vou testar ela. Então, ó, ele bota um não, né? Então a gente já vai aqui dar uma explicada no conectivo não. Conectivo não pode ter esse símbolo, ou esse daqui é o mais utilizado, ou esse que eu vou deixar aqui no canto, que é o menos utilizado, né? Que ele diz ali a produção não é alta, né? A produção é o nosso Q, então eu vou colocar aqui, ó, Q. Mas esse é o menos utilizado. O tio é o mais utilizado como não.
Então a gente tem não que. O que é a negação? É como se você estivesse multiplicando um valor negativo na aritmética, né? Ou seja, se você multiplica menos 1 por qualquer valor, esse valor vai trocar de sinal. É a mesma coisa que acontece aqui no sentido da lógica. Então, aonde é verdadeiro, vai ser falso. Onde falso, vai ser verdadeiro. Então, eu tenho F, né? Aqui eu estou olhando para essa coluna aqui. A negação é do que? Então, o primeiro é verdadeiro. Então, agora aqui ele vira falso. O segundo é falso, né? Ele vai virar verdadeiro. E assim sucessivamente. E a outra parte ele deixou normal, que é o P. Então, remontando aqui, a gente vai ter não que, sim, então, P. Então, olhando primeiro para essa coluna aqui, né? Deixa eu mudar a cor aqui para ajudar na visualização. Olhando primeiro para essa coluna aqui. E depois para essa coluna aqui, linha, o que a gente tem? Ó? Se verdadeiro, se o primeiro é verdadeiro, o outro é falso, né? Então, se não que, então P, a gente tem que o primeiro aqui é verdadeiro. O outro aqui, ó, o segundo aqui, também é verdadeiro, né? O terceiro aqui também é verdadeiro. E o quarto aqui, ó, ele parte de uma ideia verdadeira que conclui uma ideia falsa. Ele é falso. Agora me diz, esse aqui, né, tá igual a esse aqui? Não, né? Olha aqui, ó, como os valores lógicos aparecem em posições diferentes. Então a resposta não é a letra B. Vamos ver se a gente consegue encontrar aí a resposta em outro, né? Vamos pensar aqui, ó. Se o funcionário vamos pensar assim, ó. Se a produção não é alta, então o funcionário não é bem remunerado. Nesse caso aqui, ele negou as duas, né? Nesse outro, se o funcionário não é bem remunerado, então a produção não é alta. Então, tipo, vamos ver aqui a C, o que aparece aqui nessa C aí pra gente. Então, aqui ele tem se o funcionário não é bem remunerado, né? O funcionário é bem remunerado é a nossa proposição P, então eu vou ter aqui a negação de P, que eu vou colocar, né? F, F, V, V, né? Nossa negação aí do P. E aí a gente vai ter não P, se então não que. Isso significa, né, olhando aqui primeiro aqui para o P, para o não P, e depois aqui para o não que, a gente vai ter aqui o primeiro é verdadeiro, o segundo é verdadeiro, e aí o terceiro é falso, e depois a gente tem aqui mais uma proposição verdadeira. Olhando por essa ideia, é possível que a nossa resposta aqui então seja A. Vamos olhar para A. Se a produção não é alta, né? Então aqui é o não que. E o funcionário não é bem remunerado. Então a gente tem o não P. O que significa que o que a gente tem agora é inversão, né, dos valores aí
dispostos aqui nesse enunciado, né, que foi a nossa letra C, mas agora na ordem trocada, né? Então vamos ver como que vai funcionar aqui, né? Então a gente tem o se não Q, então não P. E aí vamos lá. Primeiro olhando para o não Q e depois olhando para o não P. Então, o primeiro é verdadeiro, o segundo é falso, o terceiro é verdadeiro e o terceiro é verdadeiro e o quarto é verdadeiro. Agora, vem comigo aqui. Essa coluna aqui tá igual a essa coluna aqui. Então vamos lá. O primeiro é verdadeiro. O primeiro também é verdadeiro aqui. O segundo é falso. O segundo também é falso. Todo o restante é verdadeiro. Todo o restante é verdadeiro. Então, a gente pode observar que a nossa resposta aqui é a letra A. E a gente encontrou a nossa equivalência, conseguimos compreender o que é equivalência e entendemos também, né, reforçamos aqui a importância que se tem da ordem das proposições quando a gente está falando de uma implicação. Então vamos falar um pouco aqui da negação, né? A gente deu uma ideia de negação no tópico anterior, né? Então a gente já sabe o que é uma negação como conectivo, né? Que ela inverte o sinal do valor lógico. Mas aí agora a gente quer uma negação numa ideia mais abrangente, né? No como o que é em si negar um fator. Então, se a equivalência era, como a gente colocou aqui, né? A equivalência era a ideia de igualdade, a negação vai ser a ideia de diferença. Então, se eu tenho uma proposição lógica, né? Se a gente tem enunciados lógicos, aonde a resposta é x, o outro a resposta tem que ser y, né? Nos mesmos pontos aonde a gente tiver x. Então, vamos esmiuçar melhor essa ideia aqui com essa questão. Vamos lá. A negação de Camila é advogada ou Bruno é médico está corretamente indicada na seguinte opção. Então, vamos lá. Separando as nossas proposições, para não embolar com o exercício anterior, eu vou chamar essa de S e essa daqui de R. Então, a gente vai ter aí Camila advogada, legenda S, né? Bruno é analista técnico, legenda R, e o nosso conectivo que vai ser o OU. Então a gente tem aqui S, R. Então a gente tem os valores lógicos aqui nesse sentido, né? Se repetem. E aí a gente tem que no ou, né, é verdadeiro, quando ao menos um é verdadeiro. Então a gente tem assim, né? Então a negação, para ser uma negação, a nossa coluna tem que
ficar aonde está V aqui tem que ser F e aonde está F tem que ser V. Como que a gente vai encontrar isso daqui, né? Em geral, né, na maior parte dos casos, né, a negação do OU é o E, né? Então, vamos ver aqui nessa ideia aqui, ó. Camila não é advogado, Bruno não é analista. Camila não é advogado e Bruno é analista. Eu acredito que possa ser essa daqui. Então vamos lá. A gente tem que negar essa primeira proposição. Então a gente coloca aqui, né? F, V, V. E aí a outra permanece igual, né? Então a gente tem o não S e R, que é o Bruno é analista. Então vamos lá, olhando primeiro aqui para o não S, para essa coluna aqui, né? E depois para o R, que é essa coluna aqui, desse lado, a gente tem quem? O primeiro é falso, porque no conectivo E, para que ambos sejam, para que, né, a totalidade seja verdade do enunciado, eu preciso que ambos sejam verdadeiros. Então, nesse caso aqui é falso. Embaixo, os dois são falsos, então é falso. Depois eu tenho que um é verdadeiro e o outro é verdadeiro, então é verdadeiro. E aqui é falso. Então, esse daqui negou esse outro? Não, né? Porque ele precisaria ter essa ordem final aí invertida, né? Para que pudesse negar. Então, a resposta não é essa. Então, se a gente olhar aí pro outro ponto aqui, pro B, né? Então, tipo, Camila não é advogado e Bruno não é analista, né? Então, aqui a gente tem uma negação do R, então, tipo, se a gente negar aqui o R, a gente vai ter F, V, F, V. Né? Fazendo essa conexão aqui, né? Não S e não R, né? A gente vai ter F, F, F e V. Agora, observa comigo. Essa parte aqui nega essa parte aqui? Nega. Por quê? Porque aonde esse é verdadeiro, esse é falso. E aonde esse é falso, esse é verdadeiro. Aonde esse é falso, esse é verdadeiro, nos mesmos pontos. Então, isso é uma negação. Para a gente chegar aqui no tópico final do nosso mini curso, a gente vai falar da tautologia, que é a base do pensamento científico, né? Como está aí na definição, tirada lá da Wikipedia, a gente tem que, na lógica proposicional, uma tautologia é uma fórmula proposicional que é verdadeira para todas as possíveis valorações de suas variáveis proposicionais. Por exemplo, a fórmula proposicional. Ou seja, na tautologia é verdadeiro quando acontece isso daqui, né? Quando tudo é verdadeiro. Ou seja, quando a gente tem um enunciado lógico que em todas as situações possíveis de acontecer, que são essas daqui desse lado, eu vou colocar S de situações. Em todas as situações possíveis, a resposta é verdadeira.
E dá para se pensar por que a gente tem isso como a base do pensamento científico. Já que no pensamento científico, pelo menos para dentro daquele contexto onde o trabalho é analisado, a gente tem que ter que ele seja o mais verdadeiro quanto for possível, né? Então, a gente vai estar trabalhando geralmente com ideias que são tautológicas. Então, eu acredito que essas são as considerações aí que eu trago para vocês, né? Aqui tá um pouco sobre mim, né? Minhas formações, o meu currículo Lattes para quem quiser, tá? Tem o link, tem aí também o meu nome completo que vocês podem pesquisar, né? Tem os meus livros na Amazon se vocês quiserem ver, né? Que eu vou também colocar aí no link na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do curso. É uma ideia bem simples e eu acho que eu vou subir ele para o meu canal inicialmente sem corte, né? E aí depois eu vou desenvolver uma outra versão, mas eu espero que vocês tenham gostado, deem o feedback aí de vocês e até a parte 2. Valeu!